aí? Fala, pessoal da Band News FM. Tô chegando, hein? E vai fazer uma furdunça na sua área. Denilson. Ele mesmo. Denilson Show. Cracaço dos campos e que vem fazendo bonito na telinha. Agora na Band News FM. Novo comentarista. A partir deste domingo, ele assume a posição. Também com participações na programação. A análise de quem conhece muito de bola. E, claro, da seleção na Copa América e nas eliminatórias. Denilson Show na área, hein? Denilson na Band News FM. Uau, olha, pra mim é uma grande emoção eu poder chamar de amigo, de colega, um cara que é meu ídolo. Um cara cujo nome eu gritava na arquibancada. Raras vezes devo ter xingado o Denilson. Solta essa bola, Denilson! Mas era raro. Era raro. Denilson, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Megali. Tudo bem, meu parceiro? Tudo beleza, Quanto cara? O que você vai trazer aí? Eu prometo desde ontem, né? Ei, Megali, eu prometo que eu não vou faltar. Rapaz, era uma desgraça pra arrastar o Denilson pro Café com Jornal, Sheila. Aí ele falava, não, eu vou chegar às 7h30, não chegava. E desligava o telefone, esse pilantra. Mas aqui ele vai cumprir direitinho, né, Denilson? Não, os horários, se encaixaram os horários, tá tudo tranquilo. Ele só reclamou de hoje, cara, na verdade, né? Eu falei, não, hoje quebra o nosso galho e tal. Reclamando, né? Chegou reclamando do horário. De sacanagem, esse horário não dá. Ô, Denilson, oi. Vai ser um fim de semana legal. Vamos falar de futebol, vamos vai ser lá. Um fim de semana legal, né? Vai ter volta olímpica no Maracanã, vai ter volta olímpica no Mineirão e volta olímpica no Morumbi, infelizmente, sem torcida. Os três grandes estádios do Brasil. Lá em Porto Alegre também. Lembrando. Mas vai ser onde? Vai ser no Olímpico, né? Vai ser no Olímpico. Não tem mais. A Arena do Grêmio. A Arena. Do Grêmio. Ou seja, um super fim de semana, né, Denilson? O que dá pra destacar? Um super final de semana. Falar um pouquinho dessa minha chegada na Band News FM. Que ironia do destino, né? Vou estrear como comentarista no domingo, na final do Campeonato Paulista. 2 times que eu... acabei sendo campeão paulista, né, 98 com São Paulo, e aí 10 anos depois com o Palmeiras volta a ser campeão paulista e por ironia do destino eu vou comentar a decisão. E o mais interessante é que ontem o jogo terminou 0-0, ou seja, né, tá em aberto essa decisão, porque às vezes você vai com uma vantagem, né, às vezes o torcedor até perde um pouco dessa empolgação pro título e tudo mais, então um 0-0 deixa isso ainda mais emocionante. E essa experiência de rádio, né, Megali, que é algo que eu já fiz lá no passado, já um passado distante, e que me ajudou muito também na televisão. Enfim, estou muito feliz, agradecer a Sheila, ao Fauzi, a galera do comercial, o Fábio, enfim, Felipe, que foram as pessoas que eu tive o contato direto, pela recepção e pelo reconhecimento com o meu trabalho. Então eu espero estar à altura dos profissionais que estão na Band News FM. Tomara que seja aí uma jornada bem legal de aprendizado. E dos campeonatos, Megali, eu falei lá no Jogo Aberto, que deu maior repercussão nas redes sociais, que eu falei que eu não ia ficar em cima do muro e que eu ia torcer pro São Paulo. E aí, pelo fato de eu ter jogado no Palmeiras, obviamente os torcedores palmeirenses não ficaram felizes com a minha declaração. Que será, né? Não levaram na esportiva? Não levaram na esportiva, mas o São Paulo, enfim, tem muito tempo sem ganhar títulos. Eu acho que um time grande não pode ficar tanto tempo assim sem conquistar títulos, então a minha torcida é pro São Paulo. Desde 2005 que não ganha o título. Teve a Sul-Americana em 2012, o famoso jogo de um tempo só, que eu tenho uma lembrança muito legal, porque foi o jogo que eu comentei com o Luciano do Vale, saudoso Luciano do Vale, no Morumbi, aquele jogo que não terminou, despedida do Lucas, enfim. E de lá pra cá o São Paulo vem correndo na esteira, né? Não sai do lugar, não consegue títulos de expressão, não consegue jogar bem, e o torcedor São Paulino tá precisando de um título, diferente do Palmeiras, que recentemente ganhou títulos de expressão. Só por isso que a minha torcida é pro São Paulo. Calma, torcida palmeirense. E Paulistão é título. Não vem com esse papo aí, Paulistão não vale pra sair. Vale sim.
Corinthians saiu da fila com o Paulistão, Palmeiras saiu da fila com o Paulistão e a gente vai sair também. E quem tá falando aqui é alguém que não considera aquele título de 2012 como um título grande. Sul-Americana, pra mim, é Série B da Libertadores, não vale. A nossa fila é desde o Brasileiro de 2008. Ô, Denilson, aí no Rio, hein? O Fluminense conseguiu um empate bacana no primeiro jogo e agora vai ter que ganhar do Flamengo. Aquela confusão pós-jogo ali, no finalzinho do jogo ali, aumentou ainda mais essa expectativa e essa rivalidade com esse confronto. Tem um detalhe que tem acontecido aí nesses últimos dias, nessas últimas 48 horas, desde o interesse do Corinthians com o Renato Gaúcho, e o que é legal da rádio, aqui eu vou poder expressar um pouco mais e de repente até concluir os meus raciocínios, por causa da dinâmica do programa Jogo Aberto, às vezes a gente não consegue. Houve uma negativa por parte do Renato Gaúcho, né? Eu imagino que tem aí um peso a situação que o Flamengo vem passando. O Flamengo conseguiu aí um empate que deu a classificação para eles na Libertadores, com um jogador a menos, o Ilharão foi expulso, e mesmo assim o Rogério Ceni foi questionado. Agora tem uma final de Carioca, o Flamengo chega também pressionado, o Rogério Ceni especificamente chega pressionado, justamente pelo Renato Gaúcho estar no mercado. Então eu acho que teve também essa negativa por parte do Renato, essa esperança de repente, nesse final de semana, nesse domingo, especificamente, o Flamengo não fazendo não conquistando o título, pode ser que essa pressão parte de torcida, porque você sabe, né, Megali, que a torcida tem uma influência muito grande, só para citar, enfim, dois clubes que tem uma torcida gigante, que é o caso do Flamengo e do Corinthians. Quando eles fazem ali a pressão, a diretoria acaba cedendo essa pressão do torcedor, algo que eu não concordo, tá? Eu acho que o diretor, presidente, enfim, gestão de um clube tem que ter convicção no que eles querem pro clube. Mas, infelizmente, isso não acontece. Então, eu acho que essa negativa do Renato, além da questão de querer ficar em casa, levar em consideração a opinião da família, da filha, da esposa, enfim, eu acho que essa situação do Flamengo delicada aumentou essa vontade de ficar mais um tempinho de férias, viu, Megali? Posso aproveitar rapidinho, já que a gente entrou aqui no Carioca? Bença, chefe. Bença, chefe. Eu passo agora pelos corredores, né? Aqui encontro o Denilson, ele vai, bença, chefe. Espirrar saúde, chefe. Você teve uma passagem pelo Flamengo, mas foi uma passagem relâmpago. Rapidinho. O que aconteceu? Por que não deu certo? Eu fui conhecer a Noite Carioca. Mentira, tô zoando. Não, tô zoando, vamos brincar não, vamos falar sério. O que aconteceu? Uma das minhas maiores decepções no futebol foi justamente né? Tive poucas, graças a Deus, mas essa foi uma justamente pela expectativa que foi gerada na minha contratação. Eu tinha ido pra Espanha, a gente vai falar de Europa, quando a gente fala de Europa, a gente fala de temporada, né? Temporada 98, 99, eu tinha ido pra Espanha, pós-Copa do Mundo da França. 99 e 2000, o Betis cai pra série B. E aí eu confesso que entrou a vaidade, né? Falei, poxa, acabo de ser o jogador, ainda era o jogador mais caro do mundo, tava vindo de uma Copa do Mundo, enfim, tava com prestígio. Confesso que entrou a vaidade e falar, poxa, eu não vou jogar uma série B, né, cara? E aí teve a possibilidade de vir pro Flamengo, e aí pensei também na questão de visibilidade, seleção brasileira e tal. Venho pro Flamengo, o Flamengo monta um timaço, Edmundo era o presidente, não Edmundo animal. Edmundo era o presidente, enfim, tinha o Marcos Braz, que hoje faz um trabalho muito bom, que foi uma das poucas boas lembranças que eu tenho daquele Flamengo. Uma dessas pessoas é o Marco Braz, sempre muito transparente nas colocações, enfim. Então a gente montou um time no papel excelente, para citar alguns nomes aqui, o Juan, o Júlio César, o goleiro, o Adriano Imperador estava começando, mas a gente tinha o Gamarra na zaga, Tirso na lateral, eu, Edilson, Capetinha, Alex, Pet, então a gente tinha um time assim, no papel muito bom, pra falar a verdade. Mas a hora que começou o jogo, eu acho que a divisão de vestiário, intrigas de Edilson com Pet, a gente falava na época que a juvenilzada ficava mais do lado do Pet, do Edilson Capetinho, os mais veteranos ficavam ali no meio tentando fazer botar panos quentes na situação e acabou refletindo nos resultados. O time não conseguiu ganhar nada, passamos vergonha, vaiados várias vezes no Maracanã, e é duro isso, né? Então, assim, a única coisa que fica pra mim é a honra de ter colocado a camisa do Flamengo, né? De um time que tem uma história muito legal, mas em termos de resultado e de entrega foi, assim, vexatório, assim, pra mim e pra todos que estavam lá.
Ô, Denilson, na verdade você tá chegando aqui pra comentar. Obrigada, muito obrigada. Pra comentar. Chegada no moral, você não né? falou Vai nada saber. disso. Ele não falou nada disso. Não, chegada no moral, né? As pessoas normalmente confundem minha voz com a Sheila, deixa eu dizer. Isso. A voz é muito mais top. É chefe, eu tenho que estar. Essa chefe. Denilson, é o seguinte, olhando para os campeonatos estaduais, Libertadores, dando uma olhada aí na Sul-Americana, a gente já consegue pensar em campeonato brasileiro? O que você olha e diz assim, isso pro campeonato brasileiro é um time, hein? Eu tô com uma expectativa, eu acho que o amante do futebol em relação... É que agora é chover numa olhada a gente falar, por exemplo, perdão, de Palmeiras e Flamengo, né? São os dois times que estão aí lutando na parte de cima das competições já há algum tempo. Eu acho que o Galo vem forte para essa sequência. Para a Libertadores, que já começa a mostrar... O Cuca já começa a mostrar ali o trabalho dele com o Hulk e companhia. Eu acho que é um time que vai dar muito trabalho no Campeonato Brasileiro, só que é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, o que vem acontecendo, e às vezes o torcedor acaba não entendendo. Você jogar a cada 2 dias é surreal para o atleta, né? Eu acho que para todo o segmento do esporte, você não ter um tempo necessário para você descansar, normalmente, eu vou falar um pouco da experiência que eu tive como atleta, esse cansaço vem 2 dias depois. Nesse segundo dia que você está entrando em campo, ou no terceiro dia que você está entrando em campo, teoricamente era o dia de você estar descansando e você estar se recuperando. Porque tem uma adrenalina envolvida depois de um jogo, você acaba dormindo muito tarde, e agora por causa da questão de pandemia, os jogos estão acontecendo 10 horas da noite, 9h30 da noite, enfim, alguns da Libertadores às 19h. Então tem um processo muito difícil aí, o torcedor às vezes não entende. Por que o treinador está poupando? Por que o treinador não coloca o time principal? Às vezes a questão de você priorizar uma competição, e os clubes brasileiros já de alguns anos para cá têm priorizado muito a Libertadores, a questão do sonho de Mundial e tudo mais, é algo que eu até compreendo, mas o Megali, por exemplo, na primeira colocação dele em relação ao Paulista, tem clubes paulistas que não valorizam o Campeonato Paulista, mas é algo que está no currículo. Acabei de citar que eu tenho 2 títulos paulistas e levo isso para a vida. Então eu acho que os clubes têm que monitorar melhor os seus jogadores para colocar sempre dentro de campo, e principalmente nas competições que o clube escolheu ou está lhe dando a preferência, os seus melhores jogadores. Agora, pro Campeonato Brasileiro, eu acho que o Galo especificamente vai dar muito trabalho. Eu acho que vai chegar lá em cima, lutando por título e tudo mais. A gente já tá com o nosso tempo estourado, mas eu preciso perguntar aqui pro Denilson, e até para já contar a novidade aqui para os nossos ouvintes, que a Band News FM já negociou os direitos de Copa América. E quem será o nosso principal comentarista na Copa América? Denilson Show, com muito orgulho. Pressão, mano, é sério? Viu? Soube agora? Então, tô zoando. Tô te comunicando aqui. Já tava sabendo. Fala um pouquinho de seleção brasileira pra gente, Denilson. Sei que tem uma passagem pela seleção brasileira, mas agora a gente tá falando de um outro momento muito diferente da seleção brasileira, muito diferente, né? Assim, sempre vai ser um prazer fazer jogos da seleção. Eu vou contar rapidamente aqui, por causa do tempo, uma experiência que eu tive, que foi comentar um jogo da seleção brasileira, 2 jogos da seleção brasileira, amistoso Austrália com Brasil e Argentina, nada mais Brasil e Argentina, ao lado do Pelé. Tinha ali como narrador Nivaldo Prieto, que é um grande amigo meu, um professor que eu tive aí na área da comunicação, e aquela sensação de estar ao lado do Pelé comentando um jogo de Brasil e Argentina, foi para mim algo assim muito, muito especial. Além, obviamente, da ligação que eu tenho com seleção, enfim, os títulos que eu conquistei, é sempre um prazer. Então, quando Denilson, você vai comentar jogo da seleção, é uma convocação, então não dá para falar não. Seu lindo. Infelizmente, nosso tempo tá esgotado mesmo. O Denilson tá bonito com essa barba, né? Obrigado, meu. Tá elegante, tá parecendo o Toninho do Diabo. Lembra o Toninho do Diabo? Faz um elogio pra eu, o jeito Megali de ser. O rival do Zé do Caixão. Sem inveja, Bonitão, sem inveja. Bem-vindo, meu irmão. Prazer tê-lo. Prazer, Megali. Megali pode falar que você tá lindo, a gente não pode. A mulher dele é brava, um beijo pra ela. O Ronaldo de Camargo não tem tamanho. Isso, pronto. Denilson, obrigada, seja muito bem-vindo. A gente tá muito feliz de te receber, Obrigado. Porque você tem uma aura boa, boa energia. Os ouvintes todos aqui estão dizendo isso, estão adorando, viu? Só pra... Demais, obrigado. Essa energia combina muito com a energia da Band News FM, então seja muito bem-vindo. Um beijo grande, obrigada. Volte sempre assim, bem cedinho, fica tranquilo, fica à vontade, tá? Eu vou falar igual eu falava com o Megali. Não, Megali, pode contar comigo amanhã que eu tô aí. Desliga o celular.
Quase eu pegava o carro até Barueri lá pra buscar o Denilson pela orelha. Era demais. Não, mas aqui não vai ter como, não. Sensacional. Um beijo Obrigado pra aí você. pelo Obrigada. convite. Bem-vindo.